Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal, Colecionadora de Histórias. Hoje a gente tem um assunto super interessante para compartilhar, para aprender, para refletir. Eu espero que vocês gostem. Eu produzo sempre os vídeos com muito carinho, né? Buscando compartilhar um pouco do conhecimento, um pouquinho do que eu aprendi, do que eu aprendo todos os dias. Espero que vocês gostem. Dê bastante like aqui para ajuda a compartilhar, né? Me segue nas redes sociais aí. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. E vamos lá! Vou começar falando um pouquinho sobre as leis herméticas, né? Esse conhecimento tão importante que a gente escuta falar bastante também. É algo super atemporal. As pessoas ainda comentam muito, né? Sobre o poder da mente, sobre os princípios herméticos, tudo que há no micro, há no macrocosmos, qual a conexão. Vou trazer um pouquinho para a realidade, exemplificar um pouco, para melhorar nosso entendimento e a nossa compreensão, né? Nós sabemos que o conhecimento, ele é camadas, são camadas do conhecimento. Eu adoro o símbolo da rosa porque exemplifica exatamente isso, né? A gente descobre uma camadinha e entende que aquilo pode ser dessa forma, daqui a pouco a gente descobre mais uma camadinha, uma outra pétala, tem uma outra compreensão sobre a mesma coisa e vai aumentando nossas percepções, né? Aumentando o nosso nível consciencial, isso é muito importante. As leis herméticas trazem a compreensão de que nada está solto no universo. As 7 leis herméticas são princípios estruturantes do universo. As 7 leis herméticas. A primeira lei, o princípio do mentalismo. Hoje a gente escuta muito falar de vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar o pensamento, né? Porque o pensamento é energia, ele aproxima. Já é falado há muito tempo, desde que dos primórdios da humanidade, existe esse conhecimento de que a mente transforma tudo aquilo que nós somos, acreditamos, pensamos em realidade. Então, Hermes fala, o todo é mente, o universo é mental. A primeira e a mais importante lei hermética fala basicamente sobre o poder da mente, o universo em que vivemos e tudo que cremos ser realidade é de natureza mental. A natureza, nossas ações, nossos corpos e todo o resto. Nós somos o que pensamos, definitivamente, né? Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas ficarão mais próximas, né? Criaremos conexões com essas coisas ruins. Então, é muito importante que a gente consiga desenvolver, né, essa capacidade de nos observar e ver, nossa, agora eu estou pensando algo positivo. Isso gera o que de fato na minha vida física, né? Como isso interfere na minha realidade na matéria? O universo é um campo de energia mental em dimensões particulares. O grande despertar, na minha opinião, é ter essa conexão, sabe? E entender que o conhecimento ele está dentro e descobrir que nós somos deuses criadores desse sistema que nós estamos, né? Do sistema Terra, do que está em volta. Porque a gente começa a despertar tendo consciência de que nós não somos vítimas, que não existe culpado, e sim algo que nós mesmos criamos, e escolhemos, pensamos, aceitamos, acreditamos como verdade. Isso é o primeiro princípio, né, do Hermes, do mentalismo. É o que você pensa, porque esse é o nosso processador. O que você está fazendo com o seu processador, que é algo super importante, que é uma máquina, e o que você está jogando para dentro dessa realidade? O que você está escolhendo para você? Aqui tem um ponto muito interessante que eu escrevi, que as religiões são sempre muito significativas ao falar de céu e inferno, de bem e mal. Mas, assim, na minha opinião, o inferno e o céu é uma questão de decisão e de autoconhecimento de nós mesmos. Porque aqui, vivos mesmos, nós temos a condição de escolher se nós vamos viver no céu ou no inferno, de acordo com o que nós pensamos, com o que nós acreditamos, com o que nós vivemos. O pensamento faz com que nós tenhamos emoções. E as emoções nos faz tomar atitudes, escolhas, entendimentos. E se nós conseguimos nos entender, controlar nosso pensamento, determinar que ele seja sempre construtivo, altruísta, benéfico, que apesar das situações que ocorram ao redor, a gente consiga sempre optar pelo melhor, devolver o que é do outro, não pegar o que é ruim para nós mesmos e entender que nós não somos vítimas de nada. Tudo que acontece na vida é porque nós decidimos aceitar ou criar.
Porque nós temos algo muito poderoso dentro da gente, que é o poder divino, que, na minha opinião, é o poder de deuses criadores aqui nesse sistema. Porque apesar de passar coisas externas, acontecem sempre as decisões. Como nós vamos reagir, como nós vamos sentir, como nós vamos escolher, nossos pensamentos, eu acabei de falar isso. Então eu acredito que não precisamos morrer, né? A gente pode escolher onde a gente vai viver, se no céu, em vida ou no inferno. Dentre as religiões, a que mais se amplifica, né, que mais aplica e amplifica falando sobre o princípio do mentalismo é o budismo, porque trabalha o desenvolvimento da mente. Na ciência atual, existe a física quântica. Esses são um pouquinho de uns exemplos que eu trouxe para contextualizar sobre esse princípio. Na ciência tradicional, a física quântica é um conceito com o conceito de superposição coerente, é um conceito que diz sobre as partículas em constante movimento e que algo só existe em um único lugar estático porque nós estamos lá observando, vendo, ou seja, a partir da ação mental de um observador. A partir de tal conceito, Stephen Hawking se perguntou a distinção entre o que é real e imaginário, ou estão apenas na nossa mente. O segundo princípio hermético é o princípio da correspondência. O que está em cima é como está embaixo, o que está dentro é como está fora. Na segunda lei hermética, compreenderemos que para tudo que existe uma correspondência no universo, seja no micro ou no macrocosmos. Usando como um exemplo a Bíblia, esse princípio está refletido na analogia de quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Sendo assim, para compreendermos tudo aquilo que nos cerca, temos que olhar para sua correspondência e seu padrão em outros lugares. Um exemplo muito legal e que eu tive a oportunidade de aprender e de ler um pouco sobre é que tudo que existe no corpo humano, por exemplo, existe no sistema que nós chamamos de planeta. E esse exemplo, a gente aprende que nas leis hebraicas, né, as leis judias, existem 613 preceitos hebraicos, que sendo 365 negativos e 248 positivos. O mesmo funciona para construir um corpo humano, com 365 nervos e tendões e 248 órgãos. Olha como os números e a construção de um sistema onde eles falavam que eram os princípios, que é o mitzvah, os princípios hebraicos, princípios judeus, pregam. Olha a construção do nosso corpo, os números, por coincidência ou não, ou numerologia, ou cabala. A mesma situação acontece para se construir o sistema Terra, que é formado de 365 dias ao ano, por exemplo. Então, essas conexões é do micro ao macro. Se você olhar com algo que aproxime dentro dos olhos, que seja... esqueci o nome agora. Quando a gente vai fazer exame de vista e coloca o olho na maquininha e o médico consegue olhar lá dentro e ver como tá nossos olhos, enfim. Pegando uma foto do universo e das galáxias, a gente coloca em paralelo, vou até colocar aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Os olhos são extremamente parecidos. O formato, né, as características, existem muitas características físicas mesmo, que são muito parecidas com as características do sistema que nós estamos, no sistema Terra. Isso que o Hermes quer dizer nesse segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move e tudo vibra. A terceira lei hermética é amplamente aceita pela ciência moderna e trata do movimento inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de átomos em constante vibração. O movimento é que leva às mudanças e às vibrações que ocorrem em diferentes graus. Por meio das vibrações, podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. Isso pode ser controlado. Nas frequências mais altas estão aquilo que não é visto. Nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria, né? Porque na matéria ela é mais densa, então as vibrações são mais lentas. Quanto mais altas as vibrações, mais luz. Nosso corpo hoje ele é formado de 80% matéria, 20% luz.
Então, quando a gente busca o despertar, seja consciencial, físico também, né, se cuidando, tendo uma boa alimentação, fazendo tudo que a gente acredita que é o melhor para o ser humano, nosso corpo começa a se transformar em mais luz do que matéria densa. Se transformando em porcentagens maiores de luz, a gente consegue ativar e aumentar nossas frequências moleculares, né, nossas frequências energéticas mesmo, para estar em um nível superior. Nikola Tesla falava, né, ele tinha uma frase que eu adoro, sempre uso, sempre que possível eu uso essa frase. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, para mim, esse princípio da vibração é exatamente isso que Tesla quer dizer. Você precisa entender que tudo vibra, desde a molécula que constitui o seu corpo, ao som da nossa voz, a mesa que está aqui, ao microfone, o computador, são todas coisas e objetos constituídos por moléculas que estão vibrando, mais ou menos. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual, o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Nossa, olha que interessante. O igual e o desigual são a mesma coisa. Isso é muito difícil de entender, né? De parar e pensar, poxa, o frio é a mesma coisa que o quente. Nossa, mas como assim o frio é a mesma coisa que o quente? Os dois são temperaturas. São a mesma coisa em funções e formas diferentes. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Na quarta lei hermética, entendemos que vivemos em um mundo polarizado. Tudo tem uma dualidade, o quente e o frio, o claro e o escuro, a esquerda e a direita, o bem e o mal. Quando associamos o princípio da polaridade com o da vibração, porém, compreenderemos que a dualidade são duas faces da mesma moeda, em graus diferentes. O escuro não é nada além da luz ausente. A saúde não é nada além da ausência de doenças. A dualidade também é uma unidade. Outro exemplo interessante que eu trago aqui para a nossa realidade, para o contexto mais próximo para entender, é a cultura chinesa, que fala sobre o equilíbrio do yin e yang. Tem aquele desenho, também vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Aquilo é um exemplo perfeito do equilíbrio da polaridade. Segundo a filosofia chinesa Yin e Yang, é a representação do positivo e do negativo, sendo o princípio da dualidade, onde o positivo não vive sem o negativo e vice-versa. Porque na vida, tudo é contraste. Se nós não temos contraste, se a gente não tem essa noção da percepção, a gente não vive. Se a gente não tem a noção de, nossa, hoje está agradável, nossa, amanhã está desagradável, hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, a gente não consegue experienciar nenhuma dessas emoções. Se a gente está em constante sentimento igual, no mesmo, não há vida. A vida precisa de contraste para existir. Precisa de quente, do frio, da raiva, para ter calma, do amor e do ódio, para que a gente possa vivenciar e experimentar todas essas emoções que é estar aqui, né? Que é estar nesse sistema, nessa densidade. O símbolo da Ouroboros também é muito interessante e representa a mesma coisa do Yin e Yang, que é a serpente engolindo seu próprio rabo, que significa o equilíbrio das polaridades. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é compensação. Na quinta lei hermética, entendemos que vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo que vai e volta. E vivemos em uma vibração eterna de atração e repulsão, de inspiração e de expiração. Assim, como podemos estar por cima, certamente voltaremos por baixo. E isso vale tanto para os movimentos físicos, como os dos astros, frequências mentais e padrões de relacionamento. Por meio da neutralização, é possível conquistar maior estabilidade de ritmos. Outra coisa e outra comparação muito interessante que eu vou chamar aqui agora, também para um tema bem atual e relevante, é o planeta Terra. O planeta Terra, ele também sofre esse princípio do ritmo. Na onde? Quando a gente fala de aquecimento global ou de as geleiras estão se derretendo porque
a camada de ozônio está esquentando. Isso nada mais é do que uma coisa cíclica do planeta. Realmente, o planeta tem épocas, ciclos determinados que ele se superaquece. E ele tem épocas que entra em uma era glacial, onde ele se torna mais frio, onde as geleiras que derreteram começaram a se congelar de novo, e assim sucessivamente. Quando esse aquecimento do planeta a gente percebe ele, a gente chama ele de expansão. Quando existe, por exemplo, um congelamento, uma mini era glacial, o planeta está se contraindo, né? Está rolando uma contração. O sistema e a formação oposta do aquecimento. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Na sexta lei hermética, compreendemos que as coincidências nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Então, quer dizer, não existe, né, coincidências, ou já existe alguma coisa pré-estabelecidas e decididas para existirem a coincidência. Toda ação tem uma reação e nada por acaso. Ao dominar os princípios dessa lei, é possível ser o agente causador e não apenas sentir os efeitos, de modo que possamos propagar o bem. Quanto tal mecanismo é dominado, nós tornamos mestres de nós mesmos. O que isso quer dizer? Entendendo, né? Partindo do princípio que nós temos a centelha divina dentro da gente, temos o poder de decisão, de despertar, de tornar, né, nos tornar melhor em níveis de consciência, nós vemos a possibilidade de criar a nossa vida como nós a desejamos, como nós a mentalizamos, a realizamos, né? Assim como diria o Nietzsche, vós sois deuses. Então, escolha bem, pense bem, entenda que tudo há uma causa e um efeito. O sétimo é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. No último princípio hermético, entendemos que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está nos planos mentais, naturais, espirituais. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo que existe pode ter gênero. Seres humanos, planetas, as árvores. Sabendo e internalizando este fato, podemos viver em maior plenitude. Isso é um princípio que muitos pesquisadores usaram em busca do Santo Graal, por exemplo. Porque eles descobriram que para encontrar o Santo Graal, o que era o Santo Graal, né? Algumas civilizações representam ele, o Santo Graal, em uma taça, como se fosse a taça da vida, né? Ou a Arca da Aliança, seja qual for o artefato. Mas o que era de fato o Santo Graal? Quando dois gêneros masculino e feminino, de polaridades opostas, né? Claro, negativo e positivo, se encontravam, conseguir construir uma energia, subir uma Kundalini, né? Trabalhar em harmonia juntos, eles conseguiam alcançar o Santo Graal, que era um pó, era um suplemento, uma alimentação onde você conseguiu o prolongamento da vida. Agora, quem foi Hermes? Eu já comentei aqui no canal que eu acredito que Hermes foi um tipo de graduação, porque nessas escolas iniciáticas era muito comum que você se graduasse, chegasse a pontos e a níveis muito altos e ganhasse um título. E esse título acabava virando o seu nome. Então, Hermes Trismegisto, que significa 3 vezes o secreto, né? Eu acredito que, na minha visão e nos meus estudos, que existiram mais de um, né? Era um nível a ser alcançado. E alguns outros aspectos, e o grego mesmo fala que Hermes era Tote, né? Mas para não perder a associação com o deus egípcio, o título Trimegisto foi adicionado para formar, então, Hermes Trimegisto. Seus seguidores eram conhecidos como hermetistas e acreditavam que Hermes e seus ensinamentos eram a verdadeira fonte de sua sabedoria. Em um reconhecimento a esse fato, suas obras eram assinadas com o nome dele, em vez de autorias próprias.
Tais obras se tornaram conhecidas como textos herméticos, incluindo diversos trabalhos sobre alquimia, magia, astrologia e filosofia. Os textos filosóficos foram reunidos em uma coleção de cerca de 20 textos, chamados de Hermética. A Hermética possui uma visão de mundo mística e astrológica. Os planetas foram, cada um, nomeados em homenagem a um deus. O período helenístico, sua ordem foi determinada pela velocidade na seguinte ordem. Primeiro foi denominada Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Acreditavam também que os planetas formavam um tipo de escada entre a Terra e o céu, onde a energia de cada planeta recebia certas qualidades daqueles seus deuses, né, sendo associado aos 4 elementos da Terra: terra, água, fogo e ar. É interessante que a gente escuta muito astrologia e muitas coisas ali batem, né, com a nossa personalidade ou batem com verdades de civilizações anteriores, de conhecimentos que a própria física, hoje ciência, trata sobre isso. Então a gente consegue encontrar conhecimento nesses textos antigos, a gente consegue encontrar conhecimentos atuais buscando esses temas, entendendo, lendo sobre civilizações do passado, contando histórias que muitas vezes são denominadas como fictícias ou míticas e acabam sendo muito mais próximas da realidade quando usado de forma correta e com uma boa compreensão, colocando no lugar certo e não levando para o lado do misticismo, mas sim da compreensão racional, né? Até da ciência, do bom senso. E queria compartilhar isso com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o assunto de hoje foi as 7 leis herméticas, com comentários e opiniões e estudos que eu fiz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compartilhado comigo aqui também um pouquinho mais de conhecimento. E qualquer dúvida é só mandar mensagem aqui embaixo no YouTube ou me seguir nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Caso vocês queiram compartilhar conhecimento, conversar, se conhecer, né, fazer amizade, eu estou aqui. E espero que vocês curtam muito meu vídeo, compartilhe. É isso, um beijo, obrigada e até mais. Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Colecionadora de Histórias. Eu espero que... Me siga nas redes sociais, meu Instagram é Gabi Pache, com PH... Não, que PH? Ué? P-A-C-H-E. As 7 leis herméticas são os princípios... Vou até começar, Carlão, de novo. 2 horas depois. Esse princípio... 2 horas depois. Esse princípio está refletindo na analogia de quando Deus cria os homens e não fora. O segundo princípio, eu respirei bem em cima, né? Fazendo com que nossos planos sejam mais realizados de maneira não. O gênero está em tudo. Tudo que tem princípios. Não.